Olá, mulheres que buscam a ascensão na sua carreira. Vocês já estão aí numa posição de gerência meio, já chegaram aí no nível de coordenação, de supervisão ou de gerência na empresa onde vocês trabalham, mas sonham com uma posição na diretoria. Aí vocês olham, né? Vocês já estão aí há algum tempo, já estariam prontas, né? Para essa ascensão, para chegar na cadeira executiva na organização, e vocês estão se perguntando: por que eu não cheguei lá? Pois é, existe aí um fator que pode estar contribuindo para isso, né, para essa sua dificuldade de ascensão. E esse fator pode ser a autoestima. Algumas pessoas tendem a banalizar essa questão de autoestima, achar que ela não tem assim tanta relevância para os resultados. Então vamos conversar e entender melhor o que é isso, né? Por que a autoestima é importante? Então a gente começa sempre entendendo o que é autoestima. Então, a autoestima é o valor que a gente dá pra gente mesmo. Então tem a ver aí com uma confiança que a gente tem, que a gente mesma tem na gente. Então a nossa autoestima, ela é influenciada por fatores como a nossa experiência profissional, ela é influenciada pela a nossa educação, pelo relacionamento com os pais, não necessariamente o que eles fizeram, mas como a gente interpretou o que eles fizeram, né? Então tem muitos fatores que vão influenciar a autoestima e os desafios que a gente está vivendo no momento, né? E a forma como a gente está lidando com esses desafios. Então tem muitos fatores aí influenciando a forma como a gente se valoriza, a forma como a gente se vê e a confiança que a gente tem na gente mesmo. Então, não é? Devido à nossa autoestima, a gente vai estar também influenciando a confiança que os outros vão ter na gente. Vamos entender isso melhor. As pessoas, de modo geral, acham que a baixa autoestima é muito negativa, né? Então, o que é a baixa autoestima, né? A baixa autoestima é quando a pessoa acha que não é capaz, que não será capaz de lidar com aquele desafio, que não tem as competências necessárias, que não está bem, que a pessoa não está emocionalmente bem, que não está suficientemente preparada para aquele desafio, para aquela situação que está sendo apresentada. E aí é um problema, porque como a pessoa acha que não está preparada, ela muitas vezes perde as oportunidades que a vida traz. Então ela acha que não está preparada, por exemplo, para um determinado desafio, e ela nem se candidata, nem se posiciona como uma profissional disposta a assumir o tal do desafio. Vou contar para vocês uma historinha sobre isso, porque eu acho que sempre ilustra melhor o ponto, né? A gente trabalhava numa área que tinha unidades externas, né? Então a gente tinha pessoas, né, que eram responsáveis por cada uma dessas unidades, mas até porque naquela época a tecnologia não era tão boa como é nos dias de hoje, a gente sempre precisava aí de pessoas que tivessem transitando por essas unidades para fazer uma análise geral da situação, para conversar com o gerente. Mesmo com a tecnologia, a gente precisa desse tete-a-tete do humano, né? Para motivar, para receber aí as percepções da base, entender o que realmente as pessoas estão sentindo, o que está acontecendo. Então, era essa a realidade.
Então a gente tinha pessoas dentro das unidades, uma equipe, né, cada unidade com sua pequena equipe, e um grupo menor de pessoas que cuidava assim de um trabalho ligado a essas unidades. Então a gente tinha um grupo que cuidava de qualidade, de treinamento, de desenvolvimento, a gente tinha um grupo que cuidava dessas visitas para poder estar acompanhando o dia a dia, cada uma dessas unidades, reunindo aí percepções, criando uma análise especial. E aconteceu que a profissional que era responsável por esse trabalho foi promovida e a gente precisava botar uma outra pessoa no lugar. E a gente tinha justamente no grupo uma profissional que não era de nível de liderança, que não era uma coordenação. Essa era uma posição que já estava hierarquicamente no nível de coordenação, porque era muito importante fazer o ela precisava ter essa força, até porque ela ia lidar com o responsável pela unidade. Então, em alguns momentos, ela era a voz da gerência, ela representava a gerência, então ela orientava ali as profissionais, então ela tinha que ter um nível hierárquico em semelhança às profissionais, para ser respeitada, para poder pontuar e ver as coisas acontecendo. Bom, então a gente tinha na equipe algumas profissionais que poderiam ser candidatas para participar do processo seletivo, que a gente sempre gostava de fazer um processo seletivo aberto, incluindo pessoas de outras áreas da empresa, porque também trazer a percepção de outras áreas era importante, porque ajudava aí a oxigenar o pensamento, né? Pessoas que vêm de fora, que vêm com conhecimento de outras áreas muitas vezes fornecedoras, áreas às vezes clientes, então era bem interessante fazer um processo misto. E aí abrimos o processo, estávamos felizes da vida, vamos fazer o processo. Diversos candidatos de outras áreas, isso sempre era um sinal muito bacana para a gente. Isso significava que a gente, enquanto time, enquanto equipe, era bem percebido pelas outras áreas. As outras áreas tinham interesse em trabalhar com a gente, isso é um feedback muito bacana, muito legal. E a gente teve alguns profissionais até de um nível operacional que se inscreveram para a vaga, o que também nos dá uma validação, significa que as pessoas estão acreditando no processo seletivo, acreditando que tem ali uma possibilidade de ascensão. Isso era muito legal. E justamente a candidata que a gente acreditava que reunia aí o maior conhecimento desse funcionamento, que era muito respeitada pelos colaboradores de modo geral, porque ela tinha muito conhecimento técnico. Ela não era de nenhuma das unidades que iam ser comandadas, ela era da estrutura aí mais corporativa da área, né? Cuidava de todos e tal, mas era do nível de analista, e ela não se inscreveu. Aí a gente ficou pensando como que a gente ia conseguir fazer com que ela se inscrevesse e por que ela não tinha se inscrito. Então a gente foi comendo pelas beiradas, porque afinal de contas a gente não pode obrigar uma pessoa nunca, em hipótese nenhuma, a participar de um processo, né? A gente sempre tem que estimular essa pessoa a se inscrever, né? E descobrir por que ela não está se inscrevendo. Bom, aí foi feito lá um trabalho, a gerente foi conversar com alguns colaboradores, não só com ela, para não parecer que a gente estava visando ela especificamente. Conversou com um, com outro, que também poderiam ter se inscrito no processo. Isso não significava que seria
o escolhido, né? A gente ainda não tinha iniciado o processo, a gente ainda estava com as inscrições abertas. Aí ela foi conversar com a colaboradora e ouviu da colaboradora assim, mas eu não tenho condições, não tenho nenhuma condição de assumir esse lugar, né, essa posição. Eu não tenho perfil de liderança, eu não vou conseguir me posicionar, me impor. Então, eu acho que tem outras pessoas, até de outras áreas que eu já soube que se inscreveram, que podem sim trazer os resultados que a gente está querendo. Então, voltou a gerente triste da vida porque ela não ia se inscrever no processo. E aí a gente ficou buscando aí uma forma de convencer a participar do processo. Aí a gerente foi através de outra colaboradora, conseguiu aí conversar com outra colaboradora que também achava que ela tinha um perfil, que também tinha assim um nível de coordenação, e foi conversar com a amiga. Então sentou com a amiga e explicou que participar do processo seletivo não é uma coisa definitiva, porque tanto a pessoa pode ser escolhida como pode não ser a escolhida. E que uma coisa ou outra não pode ser vista assim como um fim de mundo, né? Então, é o início de uma jornada. Então, no caso de ser escolhido, o início de um novo trabalho, de um novo desafio, e de não ser escolhido, o início de um aprendizado, o início de uma percepção de como as coisas funcionam, o início de perceber as competências e as qualificações dos outros profissionais, como é que você mesmo está em relação a esses outros profissionais, e graças a uma conversa muito bem conduzida, ela resolveu se inscrever. Aí ela, então tá, vou me inscrever. Sem compromisso, né? Vou me inscrever. Aí ela se inscreveu e participou do processo. Óbvio, né, que tinha... sempre a gente fazia um processo bem pontuado em termos de análise do comportamento da pessoa, né, nas dinâmicas, da própria liderança dessa pessoa, nas diversas situações ali de dinâmicas, de conversas, de entrevistas. Também tínhamos, né, alguns exercícios sobre a empresa, sobre o funcionamento da área, e tínhamos também algumas testes situacionais. Então, eram algumas situações que já haviam ocorrido, inclusive com a coordenadora antiga, e a gente sempre pedia que a pessoa desenhasse aí uma solução para aquele desafio que foi vivido pela outra coordenação, né? E obviamente a forma como havia sido solucionada e que tinha gerado o resultado que a gente queria que o novo candidato apresentasse respostas próximas a essa solução que a gente encontrou anteriormente com a outra coordenação. E assim foi, ela participou do processo, os outros candidatos, e no final a gente tinha aí 3 profissionais muito, muito boas, capazes aí de assumir o desafio. Tínhamos 2 de outras áreas e ela. E um peso que a gente estava considerando muito relevante era que a gente mostrasse para a equipe que quem trabalhava lá tinha oportunidade de crescer, né? Que o encarreiramento era possível, que a gente ia manifestar. Então, nesse quesito, ela era uma profissional que era importante para a gente. A mensagem que ela ia passar era importante, mas não era um fator decisivo. Se ela não tivesse ido bem em todos os outros quesitos, óbvio que a gente escolheria a melhor candidata. E assim foi, né? A gente foi avaliando e obviamente, com pessoas da área de RH, fazendo o processo de verdade ali, conduzindo o processo de uma forma bem equilibrada, né?
sem a interferência de preferências, né, que poderiam haver entre as profissionais das áreas externas. Existia lá uma profissional que tinha muito vínculo, muito relacionamento com a área e era muito querida, então também a gente buscou essa isenção, né, de ter aí candidatas muito fortes, mas candidatas que fossem realmente a solução para a área, a melhor solução para a área. E nos testes, né, de liderança e de comportamental, que o RH é muito importante, faz uma avaliação muito técnica, muito extensa, as 3 ficaram mais ou menos no mesmo nível. Óbvio, né, que quando a gente fala do funcionamento da empresa, do funcionamento da área, pode ser que as profissionais, poderia ser que as profissionais de fora tivessem uma percepção até melhor, porque também trabalhavam em áreas que eram áreas internas, né, áreas que prestavam serviço a todas as outras áreas da empresa, então elas poderiam ter um conhecimento maior do funcionamento da empresa, mas as 3 ficaram muito equilibradas. A nossa também, lá da nossa área, foi muito bem nesse quesito. E aí tinha o conhecimento da área. O conhecimento da área já começou a colocar, a posicionar a profissional que era da área num patamar superior, porque ela era muito boa. Não é porque ela estava dentro da área, não, porque ela era muito boa. Ela tinha já uns 10 anos trabalhando ali e crescendo, né? Ela começou bem na operação e já estava no nível de analista. Ela trabalhava, como estava no back-office dessa área, ela tinha muito relacionamento com todas as unidades e também com o trabalho de back-office e muito relacionamento com a gerência, relacionamento com as coordenações. Ela era uma pessoa realmente especial dentro da área. Ela não era qualquer um, ela era a profissional. Quando veio o teste situacional, ele foi assim um divisor de águas, porque ela, apesar de não ter aí a convivência direta com a coordenação anterior, ela tinha, né, o senso comum da área para resolver os problemas, da forma como os problemas tinham sido resolvidos. Estava muito próximo, né? A percepção dela da forma de resolver estava muito próxima da cultura da área, da forma como a gente acreditava que as coisas tinham que ser resolvidas. E aí ela pontuou muito mais, né? E quem fez essa análise, essa pontuação foi o pessoal do RH, né? Porque tinha a prova, tinha lá uns gabaritos e eles é que fizeram a computação final. Então, quando eles vieram nos comunicar a candidata que tinha maior pontuação e que na percepção deles era a melhor candidata, eles chegaram porque eles também acreditavam que a pessoa de fora, que tinha esse excelente relacionamento com todo mundo, era muito bem vista na empresa. Logo depois ela foi promovida aí numa outra situação, então ela era muito boa também. Mas quando eles vieram até com receio, porque como ela demorou muito a se inscrever e tinha assim uma postura de que achava que ainda não estava preparada e tal, eles acabaram ficando com uma percepção de que ela realmente não estava muito bem preparada. Mas quando eles viram os resultados, eles ficaram meio surpresos. Então eles sentaram na nossa frente, surpresos, surpreendidos. Aí eles, olha, a gente está surpreso porque a gente não esperava, mas ela realmente se destacou muito e ela tem que ser, né? A gente nem entendeu agora por que ela demorou tanto para se inscrever no processo. E por quê, né? No frigir dos ovos, por que ela demorou tanto? Porque ela não confiava nela mesma. Ela não valorizava o conhecimento, a competência que ela tinha para estar assumindo aquele cargo. E foi incrível, né? Porque aí, óbvio, ela foi escolhida, ela assumiu para a surpresa dela também, e ela assumiu e a área
funcionou como se não tivesse tido nenhum problema, nenhuma alteração, né? Manteve o padrão que já tinha com a outra coordenação. Foi uma substituição muito simples, muito fácil, né? Porque a pessoa que entrou era realmente muito competente. Então, esse é um excelente exemplo de como uma baixa autoestima pode prejudicar a pessoa no seu crescimento de carreira. Por quê? Porque a pessoa fica parada, achando que não será capaz e não vai além. Se não tiver pessoas muito atentas, todo mundo também vai acreditar. Lembra que eu falei que o pessoal do RH também acreditou que ela não... Porque ela não confiava no taco dela, por que outros vão confiar? Então, baixa autoestima é um problema que pode travar a carreira. Mas a alta autoestima também é um problema. As pessoas acham que a alta autoestima é que é o bom, né? Que é o ideal, que todo mundo tem que ter uma alta autoestima, cheguei chegando, né? Aquela coisa. E a alta autoestima é um problema. E eu vou contar para vocês por quê. Você deve estar aí se perguntando, né? Por que cargas d'água? Uma pessoa que tem alta autoestima pode ter problema, pode enfrentar dificuldades na sua ascensão de carreira. Pois é, a história que eu vou contar para vocês é minha, pessoal, né? E a gente aprende muito nessas situações, mas sofre muito também. Não é só quem tem baixa autoestima, talvez quem tenha baixa autoestima sofra até menos, porque o que pode acontecer é que a vida, as outras pessoas te provem que você é boa, no caso da baixa autoestima, e aí você acaba crescendo e aí acreditando em você mesmo. Quando você tem alta autoestima, a vida pode ser realmente muito cruel. Vou contar para vocês. Então, eu já contei em outros vídeos que eu cheguei numa posição de diretoria, né? Era uma diretoria numa empresa menor, meu primeiro cargo de diretoria foi numa empresa menor do grupo, era um grupo grande, então eu cheguei lá naquela posição de diretoria e foi relativamente tranquilo, foi uma mudança relativamente tranquila, né? Então eu saí do nível gerencial e passei para o nível de diretoria, e isso significava que eu estava liderando gerentes. Eram profissionais bons, eram profissionais que eu conhecia, então eu não tive assim grandes dificuldades ou grandes desafios, além do desafio do aprendizado do negócio, porque eu era mais próximo do negócio da empresa mãe e fui para uma empresa menor do grupo, que eu tive que entender mais o negócio. Esse era o meu maior desafio, entender como as coisas funcionavam, o dia a dia, mas como a minha equipe, né, de gerentes era muito boa e estava na empresa há bastante tempo, eles reuniam esse conhecimento, essa competência, e o meu trabalho era liderar essas pessoas. É claro que aí eu engravidei, licença maternidade, essas coisas, então realmente teve ali momentos de mudança de sistema, e eu que liderava o processo de mudança de sistema. Esse mudança de sistema todo mundo sabe, né? É o caos. Então prosperando o caos, literalmente. Muitas emoções. Mas relativamente tranquilo enquanto desafio para mim, né? Tinha obviamente desafios, né? Mudar um sistema não é uma coisa fácil, mas não foi uma coisa assim absurdamente desafiadora. Mas eu fui promovida para uma posição, né? Depois de 2 anos nessa posição de diretoria, eu fui promovida para uma posição de diretoria corporativa nesse grupo grande, que abraçava inclusive unidades fora do Brasil.
que a gente chama, né, que os americanos chamam de uma posição de C-level. Então, é realmente uma oitava acima. E quando a gente é jovem, eu tinha 34 anos nessa época, a gente acha que tá tudo certo, tá tudo nos conformes. Ah, chá comigo, né? Vai ver a bola, vou bater no peito e vou. Só que, além de eu estar numa posição hierárquica totalmente nova, totalmente desafiadora, com uma linguagem, porque a equipe da diretoria, apesar de eu ter tido muito contato com esses profissionais, eu tinha contato com eles como gerente. Aí eu fui para outra empresa, ser diretora, mas eu estava afastada deles. Aí eu volto como par. Tem um período aí de conformação, de adaptação, e eu estava substituindo, vamos olhar bem, um profissional de sucesso. Não existe desafio maior na vida do que substituir um profissional de sucesso. Muito fácil quando a gente está substituindo um profissional que não foi muito bem. Ou quando a gente está assumindo uma diretoria que foi reformatada. Era um formato, né, era a diretoria A, B e C, e a empresa redistribuiu áreas e formou X, Y, Z. Então, você vai substituir, não é bem a área que o outro, então não tem muita comparação, né? Então isso já é mais simples, mas eu estava substituindo um profissional de sucesso, eu estava assumindo uma posição hierárquica realmente muito alta, com muito desafio, era um desafio grande, e eu estava assumindo áreas que eu nunca tinha liderado, que eu não tinha muito contato. Apesar de lá, na minha primeira diretoria, eu ter assumido áreas que eu não conhecia, um negócio que eu não conhecia e tal, mas eu tinha um corpo gerencial com muita história ali. Quando eu assumi essa diretoria, eu estava também assumindo, tinha havido uma reestruturação muito grande e muitos gerentes tinham saído. Então era novo, eu era nova e a história da área era nova para as pessoas que estavam junto comigo ali. Então eu não fui capaz de perceber o tamanho do buraco que eu estava me metendo. Eu achei que ia ser fácil, que estava tudo nos conformes, que eu ia conseguir. Eu já tinha conseguido na outra, que era para mim um mistério maior. Essa área não era um mistério tão grande, era uma área que eu achava que eu poderia assumir. Aí é que mora o problema da autoestima, porque a gente acha que a gente sabe. Tem essa arrogânciazinha de eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que a vida, que é o que acontece quando a gente planeja, né? Eu planejei lá que eu ia assumir a área, mas a vida aconteceu, me trouxe a área, mas em condições diferenciadas e com muito desafio, muito. E eu não tive a ideia, eu não tive a maturidade de ver o tamanho do desafio que eu estava assumindo ali. Eu tive sucesso em algumas empreitadas, mas tive também muitas situações de erro, de fracasso e inclusive falta de uma liderança. Eu acho que um dos problemas que eu tive é que eu não tinha ali alguém para me dar nortes no dia a dia. Eu ficava muito solta e eu não tinha maturidade para ficar solta daquela forma, mas eu não percebia isso. E eu fui ficando angustiada, eu fui ficando sem esse feedback, sem esse conhecimento. E aí eu comecei, ao longo do tempo, a perceber que não dava para bater a bola, bater a bola no peito e tocar para gol,
né, que eu não ia conseguir. Então eu comecei a ficar angustiada, porque é isso que acontece quando a autoestima é alta, muito alta, e a pessoa não se prepara adequadamente. Então eu não estava preparada adequadamente para o desafio e comecei a sucumbir. Eu não recebia feedback, eu não recebia reconhecimento, então eu estava muito solta e perdida em sofrimento. Eu fui ficando angustiada, eu fui ficando ansiosa, né? A gente fica muito ansioso, começa a ficar com a síndrome do pensamento acelerado, então pensando um monte de coisa ao mesmo tempo e não agindo como deveria. Então, essa é uma história de grande dor, né? Naquele momento que eu estava vivendo isso, eu estava em intensa dor, né? Eu já tinha descido um pouco do pedestal da arrogante chá comigo e já estava naquela posição, acho que eu não vou conseguir, né? Então eu já estava indo aí para uma baixa autoestima, porque é isso que acontece quando a nossa autoestima é alta, mas a gente não tem, ela é frágil, ela é alta, mas é frágil. E aí, quando começam a vir os desafios, quando começam a vir os problemas, ela acaba sucumbindo à alta e se transformando numa baixa autoestima. Foi assim que terminou e eu acabei aí sendo demitida por diversas questões, mas esse fator também, com certeza, influiu no processo. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente não pode ter nem baixa, nem alta autoestima. A gente tem que ter a boa autoestima, a adequada autoestima. Como é que a gente sabe que a gente está tendo aí uma boa autoestima? Quando, ao invés de estar com aqueles sentimentos que eu falei que eu estava angustiada, ansiosa, medrosa, receosa, irritada, porque tem muito de irritação também quando a gente não está com a autoestima ok, né? Quando ela não está calibrada corretamente, ela está alta, né? A gente fica duro, fica irritadiço, qualquer problema, né? O dia acabou. Então, são sinais de que a autoestima não está ok. E como é que tá ok a autoestima, né? Eu acho que a forma mais interessante da gente perceber que a nossa autoestima está ok é quando o nós é o que ocupa a nossa boca. Então, vem um desafio realmente grande, nós vamos conseguir, nós vamos resolver. Você e a equipe, você está equilibrado de tal forma para trazer a equipe junto, para juntos, né, nessa complementaridade, nessa situação que o todo é maior do que as partes, conseguir ultrapassar os desafios. Quando a gente é reconhecido e a gente fala, nós conseguimos, foi um trabalho em equipe incrível, fomos nós juntos que fomos capazes. Porque quando a gente não está com a autoestima ok, na autoestima baixa, eu não consigo, eu não poderei, eu não vou fazer. Quando a gente está com a autoestima alta, né, descalibrada, eu sozinho, ninguém pode me ajudar, ninguém conhece, ninguém sabe, eu vou fazer, eu posso, eu prendo, eu arrebento. E aí, nas duas situações é muito difícil ter sucesso. Boa autoestima para nós em posições de liderança é aquela em que o nós é que impera, né? Um sentimento de que juntos a gente é muito mais forte do que os desafios, do que as dificuldades, e também o nós no momento do reconhecimento. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. O nós no momento do reconhecimento. Não fui eu, fomos nós que fizemos e fizemos muito bem, o que trouxe aí os resultados que a empresa precisava. Você conseguiu entender essa questão de autoestima? Me fala aí
Você já viveu uma situação de baixa autoestima, uma situação de alta autoestima, para nos ajudar aqui a perceber como que a autoestima pode estar realmente prejudicando a sua ascensão de carreira? Pois é, no meu caso, prejudicou, eu acabei perdendo a posição, mas eu passei aí um ano, mais ou menos um ano e meio, aprendendo, né, e vendo que eu seria capaz de ultrapassar essas dificuldades. Depois eu conto aí o momento que eu vivi de aprendizado, que foi na transição de carreira, e eu fiquei nesse momento de transição de carreira, foi cerca de, deixa eu ver quanto tempo foi, foram 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio em transição de carreira. E como eu saí e me recoloquei muito rápido, numa posição de diretoria, mas para uma empresa bem menor, então era como a primeira posição de diretoria que eu tive. Então, esse momento aí de transição de carreira, foi mais ou menos um ano que eu fiquei assim, sem grandes aprendizados. Foi depois de sair dessa empresa que o meu processo de reflexão e as oportunidades de trabalho que eu tive me levaram aí a um entendimento maior e melhor sobre não só o que eu desejava, o que eu queria, e também o que eu precisava ter, o que eu precisava fazer comigo mesmo para que eu estivesse preparada para os desafios. Então, eu espero ter ajudado a esclarecer essa questão de autoestima, a importância da autoestima. Ela é realmente determinante aí nos nossos relacionamentos, nos nossos resultados, na nossa produtividade. Então, realmente, a gente precisa respeitar a autoestima e precisa fazer a nossa autoestima funcionar ao nosso favor, né? A nossa confiança na gente mesmo. Então, se você já viveu situações, fala aí com a gente, conversa com a gente, que a gente quer trocar com vocês sobre essas experiências e também mostrar, né, que realmente a autoestima é fundamental. Me segue aí, que eu tenho muito mais para você. Até a próxima!